Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Sérgio falando, glorificado seja o nome do Senhor. Damos início à segunda aula desse terceiro trimestre 2023 da Escola Bíblica Dominical, a qual hoje nós vamos falar sobre a deturpação, da doutrina bíblica do pecado. Lição desse terceiro trimestre que nós estamos estudando: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós falamos na lição de número 1 sobre os significados do espírito da Babilônia. Já quero aqui agradecer a todos que nos assistem, que têm compartilhado, que têm divulgado a palavra do Senhor, abençoado, mais vidas através desta mensagem. E hoje nós trazemos a palavra, a deturpação do evangelho, palavra-chave, pecado, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, o distorcimento da palavra do Senhor, as falsas condutas, as falsas palavras, a falsa teologia que muito se tem infringido aí a palavra de Deus. Nós vamos fazer leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo 9. É importante que leiamos, que acompanhamos o texto bíblico. Pois, porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Na sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha, de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Hoje nós vamos tratar da lição de número 2, texto bíblico em Romanos capítulo 3, versículo do 9 ao 20. Aqui eu acrescento Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte, Então, quando nós olhamos de antemão, nós vamos ver que nós não somos nada, que nada nós temos como ser humano para oferecer. Só que nós temos uma graça hoje, uma graça, a misericórdia de Deus que nos alcançou. E é interessante que ele começa o texto dizendo: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Queridos, texto áureo diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento. Então nós não vamos ser justificados pelas nossas obras. Nós não vamos ser justificados diante de Deus por aquilo que eu fiz de bom, pela obra que eu fiz aqui nesta terra. Se fosse assim, ia ter muita gente no céu que não serve a Deus, que não obedece a palavra do Senhor em caráter bíblico, doutrinário, mas que é generoso, que há uma ação social na vida dele. E a Bíblia diz que por essas obras aí nós não seremos justificados.
né? Nós não seremos. Qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei revela a realidade do pecado, a natureza maligna do pecado e a força mortal do pecado e a culpa irremediável do pecado. A lei faz o diagnóstico, mas não é o remédio. Entenda que a lei ela vai trazer para o homem, para o indivíduo, né, a realidade do pecado, né, diante de todas as imoralidades. Porém, não é o remédio, né? Em segundo lugar, a inabilidade da lei. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, seja ela cerimonial ou moral. Então, a lei ela tem essa inabilidade de não ser base para sermos justificados através, seja ela da lei cerimonial ou seja ela através da lei, né, moral. E em terceiro, a impossibilidade da absolvição do réu. Romanos 3, versículo 20, Paulo mostra a culpa do homem e a sua total impossibilidade de ser absolvido diante da lei, diante das obras, diante do tribunal de Deus, seja por seus méritos ou por suas obras. Porque pelos nossos méritos não tem como nós sermos justificados. Se fosse para eu e você ser justificado pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria obra, nós estaríamos anulando o sacrifício de cruz, né? O sacrifício na cruz do Calvário. O que Cristo fez não teria valor nenhum. É por isso que Paulo deixa claro diante da palavra: pela lei não há justificação. Pelas obras não tem como nós ser justificados. Anularíamos o sacrifício de cruz, anularíamos, né, tudo que Jesus passou pela humanidade. Então é só diante dele, mediante ele, através dele, reconhecendo ele como nosso Senhor e Salvador, obedecendo a sã doutrina bíblica, obedecendo a palavra, é que nós vamos ser justificados diante de Deus, né? E Samuel, em 1 Samuel, vai deixar claro, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós sermos obedientes a Deus do que fazermos tanta obra social e ainda assim não garantir a nossa salvação. Nós vamos ver Tiago dizendo que a obra sem fé, ela é morta, e a fé sem obra também, né? Eu preciso das duas, eu preciso ter fé, eu preciso ter obras, né? Então nós entendemos que pela lei nós não somos justificados. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Por um homem superabundou o pecado, pelo homem também superabundou a graça, né? Por Adão o pecado foi infiltrado, mas Jesus Cristo veio para tirar, né, este pecado de nós. A Bíblia apresenta a ideia de pecado de Adão e as suas consequências em várias passagens. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então entenda que por causa de Adão, nós nos constituímos pecadores. O homem nasce puro, o homem nasce sem nenhum defeito, o homem nasce sem nenhum pecado. Deus cria o homem, né, para adorar, para servi-lo, mas o homem prefere caminhar pelo caminho do pecado, e por causa deste pecado, todos pecaram, destituíram foram da glória de Deus. Mas Jesus veio para que esse homem, né, para que eu e você fosse regenerado, e uma vez regenerado, nós caminhamos em novidade de vida. O escritor C.S. Lewis, ele diz o seguinte, conhecido por suas obras, né, como as Crônicas de Nárnia, um mero cristianismo, embora ele não tenha escrito especificamente sobre o pecado de Adão e sua repercussão, Lewis abordou temas relacionados à queda da humanidade e à obra redentora de Cristo. A sua ênfase na graça de Deus, na transformação pessoal e na reconciliação com Deus reflete a crença central de que Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então Jesus é o único que pode regenerar o homem. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus.
Jesus é o único que tem o poder de nos regenerar, de nos transformar para a glória dele, para podermos sermos salvos em Cristo Jesus. Vamos adentrando a introdução, né? A queda do Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro, né? Por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida, e esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Perceba, irmãos, ouvintes, que essa normalização que se intitula aí hoje, como eu costumo sempre falar, essa normalização de não tem nada a ver, de que tudo é normal, de que Deus não está olhando para isso, Deus não está olhando para aquilo, Deus não quer dessa maneira, Deus não é açougueiro para querer o meu coração, Deus quer minha adoração. Só que Deus não aceita, nós temos que entender que Deus ele não aceita uma adoração de qualquer jeito. Deus ele não aceita uma adoração, né, de lábios impuros. Deus ele não aceita uma adoração de quem vive no pecado. Precisa haver essa transformação, mas infelizmente essa teologia, né? Essa teologia moderna, essa teologia de que tudo pode, de que não tem nada a ver, essa deturpação da doutrina bíblica tem influenciado e em muitos lugares, em muitos denominados cristãos. Não é o mundo, né? Entenda que essa normalização aqui, essa influência aqui, não é o mundo influenciando o mundo, mas são doutrinas contrárias à palavra de Deus influenciando a igreja, né? É por isso que nós temos que ter cuidado para esse espírito da Babilônia não estar dentro da minha, da tua casa, do teu lar, da igreja onde nós congregamos, ter uma maior vigilância para que essa influência não venha persuadir, né, os irmãos em Cristo Jesus. Salve que em muitos lugares essa doutrina já tem tomado conta. Essa teologia moderna hoje, né, que tudo é normal, tem influenciado muitos lugares. Tem influenciado, não obstante, né, por causa dessas influências malignas. A queda foi o grande, né? A queda foi grande. E o homem estava diante de Deus. E mesmo sabendo, muitos distanciam ainda mais daquele que pode salvar a sua alma, né? Eu falei esses dias em um estudo, nós estamos tão preocupados, né? Quando eu falo nós, a igreja de Cristo nos últimos dias, a igreja geral, nós estamos mais preocupados com a nossa aparência física, com o meu corpo físico, né? Com a vaidade mais do que a alma. Hoje não tem mais preocupação com a alma. A igreja não está se preocupando mais com a sua alma. O cristão não tem mais preocupação do que a alma dele, para onde a alma dele vai, o que vai acontecer com a alma dele. Ele está preocupado com o seu bem-estar no momento, com a sua aparência no momento, né? São tantas cirurgias querendo retardar o envelhecimento, porque eu não quero ficar velho, eu não quero ficar velha, não quero mais ter a pele enrugada, né? A vaidade tem tomado conta, mas a alma, aquela que eu e você vai prestar conta, que nós vamos ter que devolver naquele grande dia, não se há mais essa preocupação. As teologias modernas vêm deturpando a doutrina do pecado original e cauterizando e aprisionando a mente no engano do pecado. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 vai falar isso, né? A única exceção a esta regra foi o caso miraculoso do Filho do Homem, Jesus Cristo, o segundo Adão, cabeça federal da nova raça. Ele foi a única exceção, porque nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Embora membro da raça humana, através de uma Virgem Maria, ele não participou do pecado original, visto que era somente do homem e sim semente da mulher. É semente do homem, semente da mulher, mas não se contaminou, andou, né? Não herdou o pecado, porque não recebeu a sua natureza humana do homem, né? Mas recebeu do próprio Deus, do próprio Pai. Então Cristo,
é o único que pode mudar, né, essa situação. Cristo é o único que pode trazer essa transformação, mas essa transformação, ela tem sido, né, defasada, ela tem sido a cada dia deturpada, distorcida com os princípios bíblicos, né? E essa deturpação do pecado, da doutrina bíblica, ela tem entrado dentro das igrejas, tem distorcido, e lideranças não têm entendido que Satanás tem trabalhado, que o Império da Babilônia tem trabalhado neste sentido. O tópico de número 1, que tem por tema o ensino bíblico da natureza pecaminosa, né? Aí faz referência à definição de pecado, né? O que é pecado? Pecado é tudo, né? Pecado é a desobediência, tudo que é a desobediência à palavra de Deus, né? Se eu mato, se eu roubo, se eu fumo, se eu prostituo, se eu ando nos caminhos errados, se eu minto, né? Se eu vou contra o meu próximo, se eu armo contra o meu próximo, tudo que você imaginar contra a palavra de Deus é pecado, né? Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra, né? Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. O pecado, ele só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Deste modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, tanto ao fazer aquilo que o desagrada, né? A doutrina acerca do pecado é bastante exaustiva na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Então vamos perceber que o pecado em si é tudo aquilo que desagrada a Deus, ou seja, é errar o alvo, né? É errar o alvo e por muitas das vezes acertar o que é errado. Então, a doutrina do pecado, nós vamos ver que todos esses termos, quando aplicados à ideia de mal moral, geralmente são traduzidos por palavras que revelam o pecado em seus mais diversos aspectos, como pecado, culpa, maldade, depravação, perversidade, iniquidade, injustiça, desobediência, rebelião, impiedade, prostituição, imoralidade e outros. Tudo isso é um pecado. Tudo é pecado diante da palavra de Deus. A universalidade do pecado, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, sem exceção. Não importa se o camarada é prefeito, presidente, deputado, ele pode ser o maioral na sociedade. A universalidade do pecado, ela vai do mais pobre, do mais fraco, até o mais rico, até a mansão mais luxuosa. Uma vez que não se regenera, uma vez que não aceita Cristo, né, como Salvador, o pecado, ele não tem acepção, ele não escolhe classe social, ele foi a todos, é universal. Cremos que a Bíblia ensina que pecado, Adão, todo o gênero humano pecou nele, ele era a cabeça natural e federal de toda a raça humana, trazia em si o germe de toda a humanidade. Hereditariamente, o atavismo confirma plenamente o ensino das Escrituras, e este respeito a esta a principal razão de crer eu na teoria do traducionismo, porque é a única que explica como nos identificamos, né, realmente com todos os nossos ancestrais, inclusive naturalmente nossos primeiros pais. Então nós vamos ver, e Isaías 51, Salmo 51, versículo 5, deixa bem claro: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos no pecado, em iniquidade, em pecado, né? Mas este pecado, ele pode ser
acabado, né? Uma vez que o homem se regenera em Cristo Jesus, uma vez que o homem tem uma convicção de que há um Deus, de que há um padrão bíblico, de que há uma fé e de que há uma oportunidade para ele se arrepender do pecado. Uma prova de todos os membros da raça humana terem sido concebidos em pecado é o fato universal de todos serem pecadores, né? Isto não é consequência de mera ignorância ou de ambiente, né? Não depende do local, não depende da hora, não depende da classe, não depende do lar, é universal. Todos foram feitos pecadores por causa de um homem, todos pecaram. A corrupção total, né? Esta corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João capítulo 16, versículo 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tito 3 e 5. Perceba que não é o homem, não é o pastor, não é o membro, não é o teu irmão, não é a posição que vai mudar, que vai trazer esse processo, se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, que tem a chave para trabalhar nessa regeneração. Só o Espírito Santo pode me convencer do pecado, né? Só o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, abrindo o coração para Deus, reconciliando com Ele, aceitando Ele como Salvador da sua vida, trazendo, né, uma nova esperança. O pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Então a humanidade, uma vez sem Cristo, a humanidade ela é corrompida. Só que essa corrupção, a qual nós vemos aqui hoje, tem entrado também dentro dos salvos em Cristo Jesus, com uma teologia, né, contrária, em consequência de ter nascido em pecado por causa da nossa identificação com Adão. Todo o gênero humano depravou-se completamente moral e espiritualmente. Falando isto, é ensinado tão claramente na Bíblia e tão patentemente se vivifica em nossa experiência que até muitos arminianos o reconhecem. Por exemplo, o reverendo Richard Washington, notável teólogo metodista, faz a seguinte declaração em sua obra teológica: por natureza, o homem é totalmente corrompido e degenerado. Por si mesmo é incapaz de qualquer bem. Todos nascem no estado de morte espiritual. John Wesley diz o seguinte, o grande fundador do metodismo, sendo arminiano em teologia, empregou a seguinte linguagem num dos seus sermões: reconhece-te pecador, e de ti e de que maneira o és, reconhece a corrupção da tua íntima natureza, pelo qual estás muito distanciado da justiça original e pela qual a carne cobiça, sempre contra o Espírito, mediante esta mente carnal que é inimiga de Deus, que não sujeita à lei de Deus, nem de fato o pode ser. Sabe tu que és corrompido em toda a tua capacidade, em cada faculdade da tua alma. Sabe que és totalmente corrompido em tudo isso, inteiramente pervertido. Os olhos do teu entendimento estão obscurecidos de sorte que não podem discernir Deus. Aqui é uma fala de John Wesley, né? Nós vemos aqui o próprio Washington falando. Ou seja, na onde nós caminharmos, o homem, por mais intelecto que ele seja, ou por mais frágil, ele é reconhecedor que ele é um pecador, que ele necessita ser regenerado, que ele necessita estar diante de um Deus
que é o único que é capaz de mudar toda essa situação. E nós, como igreja, precisamos entender isso, que nós somos regenerados em Cristo Jesus. Aleluia. Tópico de número 2, as teologias modernas. Dentro dessa teologia moderna, irmãos, nós falamos na aula passada, né? E eu quero dar uma refrisada que dentro dessa teologia moderna, nós vimos na aula passada a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade hoje, ela traz consigo uma doutrina de que eu preciso aceitar a Deus e de que eu preciso aceitar a Cristo, e quando isto acontece, a minha vida é transformada, né? Eu não vou ser mais pobre, né, fraco financeiramente, a minha vida vai ser transformada do dia para a noite, eu vou ser rico, eu não vou passar mais por dificuldades, eu não vou passar mais por situações de calamidade. Essa teologia da prosperidade que é pregada aí hoje, ela remete uma situação de que o homem que está sofrendo, o homem que está passando por aflições, o ser humano que passa por alguma adversidade, é porque ou ele está em pecado ou porque ele não tem fé. Dentro desta base, os apóstolos que morreram chicoteados, decapitados, apedrejados, tantos homens e mulheres de Deus que morreram, sofreram por amor do evangelho, então não tinha pecado, né? Anula todo o trabalho dos apóstolos. Os apóstolos não tiveram fé, os apóstolos não só morreram por causa do seu pecado, porque sofrer mais do que os apóstolos e de que a igreja primitiva, de que os nossos irmãos primitivos sofreram. Aí vem uma teologia da prosperidade desconstruindo tudo isso aí, né? Mas Jesus deixa claro, no mundo tereis aflições. O evangelho que é pregado hoje, dizendo que você vai aceitar Cristo, não vai passar por dificuldade, vai ter a tua vida transformada, sai fora. Esse não é o verdadeiro evangelho, não. O verdadeiro evangelho é o evangelho que traz sobre mim e sobre você perseguição, luta, dificuldade, mas esperançoso em Cristo Jesus, né? A teologia do pecado social, né? A tese do pecado social remota ao Concílio Católico de Medellín, em 68, na Colômbia, de Puebla, em 79, no México. E essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Ou seja, a teologia do pecado social, ela diz que eu peco por causa da minha condição financeira, por causa das opressões que nós sofremos. Eu sou pecador pela situação que eu vivo no momento. Eu sou pecador porque a fragilidade que eu estou vivendo, a condição que eu estou vivendo, traz isso para mim, né? Em entrevista ao jornal romano, o bispo Glifranco, ele diz o seguinte, regente do tribunal da penitenciária apostólica do Vaticano, sugeriu que, em vez de apenas se adotar uma concepção individualista na noção do pecado, se adotasse uma concepção social, uma vez que certos pecados agridem não apenas o pecador em si, mas uma grande porção das pessoas, às vezes chegando à escala mundial, né? A escala mundial. E aí nós podemos, né, ofender a Deus, né? Aí você, diz o bispo, não apenas roubando, tomando o nome do Senhor em vão ou cobiçando a mulher do próximo, mas também destruindo o ambiente, levando a cabo a experiência científica destruir. Então nós vamos ver que a teologia, ela traz essa teologia social, o pecado social, ela traz essa desconstrução. Ela traz esse termo de que o pecado que nós estamos cometendo ou que nós temos é por causa da situação que nós estamos vivendo. Então o pecado não é mais porque o homem pecou lá no Gênesis, não é porque mais
o homem caiu lá no Gênesis. Não é porque agora, por causa de um homem entrou, mas então é por causa da minha situação, me faz eu pecador, né? A minha maneira, a situação que eu estou vivendo me torna um pecador. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias sociais de Karl Marx. E essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto desta influência é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Então perceba que aqui eles só querem tirar, distorcer a doutrina bíblica. Primeiro, que o pecado é social. Segundo, agora existe um pecado da libertação. E como é que isso pode ser feito? Desconstruindo, né? Buscando tirar o oprimido das estruturas, né? Das opressoras da sociedade. Se eu tiro o camarada da pobreza, por assim dizer, se nós conseguimos arrancar uma família da pobreza e colocar em uma situação estável, estamos libertando ele do pecado. Estamos libertando, né? Ela nasce na década de 70 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social. Isso vai contrário, né? Isso vai muito contrário àquilo que nós acreditamos. Para ter acesso a isso tudo, a essa salvação, basta tirar o camarada da pobreza. Basta, né, tirar ele da pobreza, basta tirar ele, né? E aqui eu quero destacar os 5 erros da teologia da libertação, né? 5 erros que a teologia da libertação traz. E o que a teologia bíblica tem a dizer, né? O que a teologia bíblica vai nos falar sobre isso? Essa teologia da libertação. 1 Coríntios 15, versículo 58. Não dá tempo nós falarmos tudo. Se você puder, confira lá, anote, busque, para você ver dentro dessa teologia da libertação o que nós vamos encontrar. O liberalismo teológico, eu acho aqui, irmãos, um dos mais fortes hoje, esse liberalismo teológico distorcendo, né? Nós vimos isso após a reforma protestante em 517, que floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e a infiabilidade das Escrituras são questionadas, os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, as doutrinas da fé são reinterpretadas e resignificadas, né? Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social, né? O ideário da teologia liberal é a oposição a antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam nas revelações das Escrituras, né? E por assim dizer, o pecado é relativismo e ecumenismo religioso, né? O propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. O liberalismo aqui teológico, ele coloca, né, uma apostasia, né? Começa com uma negação das Escrituras. Nós temos que ter cuidado, porque toda apostasia começa com a negação e influência das Escrituras. Esse é o primeiro passo em direção a uma vida sem Cristo. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé, ela não precisa ser reinterpretada, ela é antemporal, infalível e palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser reescrita.
A Bíblia não precisa ser mudada. O pecado continua sendo pecado. As doutrinas contrárias a Deus continuam sendo pecado. O que precisa é o ser humano se converter, é o ser humano se voltar a Jesus. A Bíblia não precisa ser mudada, rasgar páginas que não me agradam, achar brecha dentro dela para que eu possa andar no pecado e achar que Deus vai concordar com tudo isso, né? A teologia liberal, ela é diabólica. Pastores liberais disseminam heresias nas mais escabrosas. Liberais têm um discurso do amor, mas não plantam, né, igrejas, não fundam hospitais, não fazem missões, nem tampouco socorrem o pobre. Liberais gostam de discursar e criticar os conservadores que plantam igrejas, fundam hospitais, fazem missões e socorrem o pobre. Na verdade, liberais não são parasitas e quando se hospedam numa igreja, a matam lenta e vagarosamente. Guarda isso aqui. A teologia liberal, os pastores liberais, a função deles é matar a igreja lenta e vagarosamente. Tem igreja morrendo, tem igreja que está acabando, tem igreja que não está indo mais à frente por causa do liberalismo teológico que tem se infiltrado nesses últimos tempos. Por causa disso é que muitos estão afastados dos caminhos do Senhor, têm se desviado, têm se apostatado da fé, têm negligenciado a palavra de Deus. Aleluia. Né? Terceiro, a normalização do pecado, a crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma época denominam-se ética, 1 Pedro 1,15, e a prática desta conduta recebe o nome de moral. Ética parte da filosofia que estuda os valores morais e princípios ideais da conduta humana. Ética social parte da filosofia social que indica as normas que devem ajustar-se às relações entre o diverso. Moral parte da filosofia que trata dos atos humanos. E a moral cristã, a moralidade que em si contém os preceitos evangélicos. Moralidade cristã, conjunto de reflexões concordes, né, com os princípios da religião cristã. Né? A moralidade pública, um conjunto de preceitos, de normas que regem costumes sociais e determinada época, costume, regra ou prática que se observam nos diferentes países. Então nós não podemos misturar conduta, não podemos misturar a moralidade política, pública, a moralidade cristã, a moralidade cristã, a moral cristã, a ética social e a ética. São conceituações só para nós lembrarmos que há uma ética bíblica, a doutrina bíblica e ética, né? A falta de ética está no DNA do ser humano. Desde a sua queda no Jardim do Éden, o profeta Jeremias assim se expressou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. E Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. O cristianismo entende e prega que Jesus e a sua obra redentora na cruz é o único caminho viável e eficaz para mudar verdadeiramente o comportamento ético do ser humano. Somente os regenerados e habitados pelo Espírito Santo têm condições especiais de lidar com o pecado, que não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6,14. Nesta linha, o apóstolo Paulo apela aos cristãos: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Efésios 4, versículo 1. Nós fomos chamados para viver uma ética moral cristã digna, não contradizendo aquilo que a palavra traz, né? A ética individual, a que trata do dever do homem para consigo mesmo. A ética social, a que trata do dever do homem para com seu próximo. E a ética cristã é a que trata do dever do homem
para com Deus. E essa doutrina bíblica estabelece uma ética cristã com valores morais e princípios de conduta que trazem paz interior e felicidade. Ética individual promove o relacionamento pacífico e proveitoso entre pessoas. E a ética social agradam a Deus. Aleluia. Cuidado, igreja, para não estar vivendo, né, essa ética contrária, essa ética moral que tem desconstruindo, né, a imoralidade sexual, o aborto, o uso das drogas ilícitas, né, tudo isso aí está dentro dessa ética moral, que não tem nada a ver, que tudo é normal, que tudo pode, Deus não está preocupado, Deus não é isso, é tanta coisa que a gente ouve, Deus é amor, mas é justiça. E ele diz que a imoralidade sexual, né, o relacionamento sexual fora de um casamento, seja entre homem e mulher, seja entre não deitarás homem com homem, não deitarás mulher como se fosse casal, é a abominação aos olhos do Senhor. Nós vamos bater sempre nessa tecla. Eu sempre falo, já falei, tenho amigos conhecidos que são homossexuais, mas não me dá o direito de aprovar o pecado. Desconstruiu-se isso hoje. Hoje nós somos taxados de religiosos, de homofóbicos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua imutável. O homossexualismo é pecado diante dos olhos do Senhor. Eu amo o homossexual, não posso amar o pecado. Como alma nós amamos, mas não aceitamos o pecado porque é contra a palavra de Deus. Essa moral, essa ética moral que querem implantar dentro da mente da sociedade cristã vai contra os princípios do Senhor, né? A imoralidade sexual, ela traz muitas desavenças entre o homem. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual, Romanos 1,14, né? A Bíblia não esconde a questão desde Gênesis. Não faltaram pessoas com dificuldades no controle dos seus ímpetos sexuais. E alguns casos são absurdos, como o estupro de Diná. Mas também há exemplos positivos, como a de José no Egito. Infelizmente, prega-se mais sobre o fracasso de Davi com Betseba do que sobre a vitória de José diante da mulher de Potifar. Prega-se mais sobre o fracasso de Davi do que a vitória de José diante da mulher de Potifar. Então nós vamos ver a Bíblia, né, trazendo esse contexto desde o início, mas que Deus nunca concordou. Deus nunca concordou. E a descentralização, descaracterização da vida, né? O slogan "meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio, né? A eutanásia. Assim, um corpo que é templo do Espírito Santo é profano, né? É profanado. 1 Coríntios 6,19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Quando eu bagunço com o meu corpo, eu estou afrontando a vontade do meu Deus. Quando eu prostituo, quando há um aborto, quando há o peceu de usar drogas, de prostituir, de tantas coisas que a pessoa faz com o seu corpo, ela está indo contra aquilo que Deus criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a Bíblia é clara em dizer que nós somos templos do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, né? Sempre que eu posso, eu digo o seguinte: ninguém quer habitar numa casa imunda. Ninguém quer habitar numa casa suja. Se alguém sujar a tua casa, quando chega em determinado período, sempre você vai estar, reestruturando, pintando, cuidando, zelando do seu lar. Por que com o seu corpo é diferente? Porque com aquilo que é imagem de Deus, eu posso bagunçar, eu posso fazer o que eu quero.
Deus não se agrada. Se alguém chegar na fachada da tua casa e esculhambar ela, pinchar ela todinha, aprontar com ela todinha, você vai ficar revoltado. Na pior das hipóteses, se brincar e você pegar a pessoa que fez isso, você dá uma surra. Você quer bater, você quer chamar a polícia. Porque que com Deus você pode fazer do teu corpo o que você querer? Por que que você acha que você tem autoridade para fazer do teu corpo o que você bem achar à vontade? Sendo uma vez que ele não é teu, ele não te pertence. A tua alma não é tua, é emprestada. Você, esse corpo, ele vai tombar por terra, mas a alma nós vamos ter que prestar conta. E aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, nós também vamos ter que prestar conta, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado. Quando se normaliza o pecado sobre uma crise ética e moral, bem como a desacralização da vida, nós estamos desconstruindo aquilo que Deus construiu, né? A relativação do pecado que constringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral é, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser aplicar e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo, Romanos 1,18, 1 Coríntios 13,6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. E eu creio em Cristo Jesus que tem igreja ainda há os remanescentes que estão militando e que vai continuar militando contra a vontade da carne, contra a vontade do mundo, contra a astuta do diabo, contra o pecado e contra a morte. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Espero que essa aula seja de grande auxílio para você, né? Nos ajude divulgando, crescendo e expandindo a palavra do Senhor pela misericórdia, porque nós não somos nada e nada podemos fazer se não for por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula em nome de Jesus.